Um grupo de pessoas reunidas para lutar até o fim, uma figura misteriosa e imponente inflige um golpe poderoso. Aquele que os liderava era um homem chamado o Morto-Vivo, o incapaz de morrer. O homem poderoso está de joelhos, cercado por uma energia sombria e ameaçadora. Um berserker que vivia apenas com o propósito de matar monstros. O rosto determinado e marcado de nosso herói, mostrando as cicatrizes de batalhas passadas. Seu nome era Nó-Eunha. Uma visão de uma masmorra sombria e imponente, com uma atmosfera carregada de perigo. Uma das 8 dungeons negras no mundo, não conquistada por ninguém até agora. As profundezas do abismo. O título Abismo surge envolto por uma névoa sombria, transmitindo a sensação de imensidão e perigo. Nosso herói está em pé, segurando sua espada com determinação, pronto para enfrentar o que vier. Mas para nosso herói, o abismo era apenas mais um obstáculo a ser superado. Ele sabia que monstros aguardavam, e ele estava mais do que pronto. O rosto de nosso herói frio e calculista, uma mistura de experiência e força. Com uma lâmina afiada e um coração ainda mais afiado, ele avança sem hesitar. Monstros grotescos surgindo das sombras, suas presenças imponentes e ameaçadoras. E eles mal sabiam o que os aguardava. Ele avança com determinação em direção ao confronto. Este era o lugar onde ele poderia acabar com sua vida de 32 anos. Nosso herói se prepara para atacar, seu grito de guerra ecoando pela caverna, sua energia envolvendo sua espada enquanto ele se lança contra os monstros. Mas se essa fosse sua última batalha, ele faria com que fosse uma batalha digna de ser lembrada. O movimento fluido e preciso de nosso herói vai derrubando seus inimigos com uma força implacável. Para ele, cada batalha era uma sinfonia e ele era o maestro. Ele derrota seus oponentes com precisão, sua respiração visivelmente controlada, mesmo após o esforço. Ele exala, relaxando levemente, uma perspectiva ampla, mostrando o caminho que ele ainda precisa trilhar. Mas a luta estava longe de terminar, e o abismo guardava mais segredos do que ele poderia imaginar. Nosso herói com uma expressão surpresa, como se tivesse sentido algo inesperado. Algo estava errado. Um monstro ataca nosso herói de surpresa, pegando-o desprevenido. Ele sentiu a investida do monstro antes mesmo de vê-lo, mas foi tarde demais para evitar o golpe. O momento do impacto, a força brutal do ataque. Nosso herói reage rapidamente, encarando o monstro de frente, seu olhar cheio de determinação. Mas ele não era o tipo de homem que recuava diante da dor. Nosso herói contra-ataca com toda a sua força, soltando um grito de guerra retumbante. Ele contra-ataca desferindo um golpe poderoso e atingindo o monstro com força. Com toda a sua força, um golpe que ressoou por todo o abismo. O impacto do golpe, o monstro sendo atingido e nosso guerreiro destemido firme em sua postura. Mas no abismo, a vitória é sempre seguida por mais desafios. E nosso herói sabia que não podia baixar a guarda. Ele desferindo um golpe decisivo, separando a cabeça do monstro de seu corpo com um corte preciso e poderoso. Nosso herói não hesitou. Com um movimento implacável, ele eliminou a ameaça em um instante. A cabeça do monstro rola no chão, enquanto o corpo sem vida colapsa ao lado. Mas no abismo, um inimigo derrotado é apenas o começo. Há sempre mais à espreita. Um novo inimigo, ainda mais imponente e ameaçador, surge das sombras, seu olhar feroz e postura exalando poder. O monstro solta um rugido ensurdecedor, sua boca aberta ameaçadoramente, enquanto avança em direção ao nosso herói. O rugido ecoou pelo abismo, uma promessa de destruição iminente. Mas nosso herói não era o tipo de homem que recuava diante de um desafio, não importa o quão aterrorizante fosse. Ele ataca com sua espada, a lâmina brilhando intensamente ao cortar o ar em direção ao monstro. Com um golpe veloz e preciso, nosso herói lançou sua lâmina contra o monstro, sua força sendo canalizada em cada movimento. O impacto da espada vai em direção ao monstro que defende, quebrando a espada do nosso herói. A expressão do nosso herói muda instantaneamente, ao perceber o contra-ataque devastador. Com expressão determinada, ele prepara-se para o impacto. O impacto foi tremendo, mas no abismo, a vitória não seria fácil.
Nosso herói observa o monstro com cautela, sua respiração controlada, mas o olhar ainda fixo em seu alvo. Mas não há tempo para descansar. Nosso herói e o monstro colidem com força brutal, o impacto gerando uma explosão de energia e destroços ao redor. A força do impacto reverberou por todo o abismo. 2 titãs, cada um lutando com tudo o que tinha. O momento da colisão, a expressão feroz de nosso herói contrastando com a selvageria do monstro. Neste momento, o destino seria decidido. Só haveria um vencedor. Quando a poeira baixou, apenas um permaneceu de pé. Noeunha, o vitorioso, sua respiração pesada e visível no ar frio do abismo. Ele sabia que cada vitória vinha com um custo. Mas não havia tempo para lamentar as perdas dos seus companheiros. Ele sabia que o abismo não daria trégua. As marcas da batalha violenta no chão simbolizam a perda e a dor acumuladas até aqui. Com expressão endurecida e determinada, ele avança lentamente em direção ao chefe sozinho. Apesar da devastação ao seu redor, ele ainda mantém uma determinação inabalável. À medida que nosso herói se aproxima de uma grande porta esculpida com figuras monstruosas, caminhando em direção a essa porta imponente, cada passo ecoando no silêncio do ambiente, a porta para o chefe final. Um último obstáculo entre nosso herói e a vingança. A porta se abrindo lentamente, revelando uma luz intensa que contrasta com a escuridão ao redor. Ele sabia que o verdadeiro desafio estava prestes a começar e estava preparado para enfrentar qualquer coisa que o aguardasse do outro lado. Ele tinha certeza que era ali, o mestre do abismo, um enorme olho vermelho e ameaçador se abre, sua presença dominando a escuridão enquanto nosso herói se prepara para o confronto. O mestre do abismo, uma criatura de puro terror e poder absoluto. Nosso herói sendo atingido por uma onda de energia avassaladora, sua silhueta mal visível no brilho intenso do ataque. O abismo responde ao desafio. Nosso herói é lançado pelos ares. O mestre do abismo atacava com uma fúria indomável. Seu rosto expressa dor e surpresa ao ser atingido, com os efeitos da batalha espalhando-se ao seu redor. No chão, com o rosto marcado pela batalha, ele ri em um misto de desespero e aceitação. Então esse vai ser o meu fim? O olhar vazio e cansado de nosso herói, enquanto contempla a força esmagadora de seu oponente, ele é muito forte. Atualmente, é impossível para a humanidade derrotar o mestre do abismo. A figura pequena do nosso herói em meio à vastidão do abismo, enquanto ele pondera sobre sua morte iminente para o chefe das profundezas da dungeon que ninguém consegue conquistar, uma figura feminina aparece, sua voz cheia de desespero e lágrimas nos olhos, gritando em direção a nosso herói: "Não morra, seu idiota!" O olhar surpreso e cansado de nosso herói ao perceber a figura, sua mente dividida entre a aceitação e o desejo de lutar. A mulher ajoelhada ao lado de nosso herói, concentrando sua magia curativa sobre ele, enquanto ele a encara com surpresa. Lee Yu-jong? Você estava viva? A mulher concentrada na cura, sua expressão determinada enquanto o poder mágico começa a revitalizar nosso herói. O que tá fazendo? Foge logo. O olhar ferido, mas tocado, de nosso herói, enquanto ele luta para entender por que ela arriscaria tanto por ele. Lee Yu-jong grita com determinação enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. "Cala a boca! Vou te salvar!" O rosto de Lee Yu-jong, sua expressão resoluta apesar do desespero, enquanto ela continua a canalizar sua magia curativa. Esse ferimento é grave demais. É um milagre ele ainda estar vivo. Os olhos de Lee Yu-jong, cheios de lágrimas e determinação. Isso mesmo, um milagre. Se eu puder fazer um milagre acontecer. Nosso herói começa a perceber a gravidade da situação. Entre a vida e a morte, memórias começam a surgir. Nosso herói pensa: então tô morrendo mesmo. Minha vida, em que eu matava todos os monstros buscando vingança, tá acabando. Não tenho nenhum arrependimento. Minha única preocupação é minha companheira, que tô deixando pra trás. Ele lembra de Yu-jong, serena, simbolizando a paz que nosso herói sente, mesmo diante do fim. Não vou te deixar morrer. Vou voltar no tempo se precisar. Pago qualquer preço que tiver que pagar. A luz dourada de sua magia começa a preencher o espaço, envolvendo ambos em um brilho intenso. Yu-jong, ainda ao lado do nosso herói,
Aproxima-se dele com ternura, mesmo em meio ao caos, e, em um tom cheio de emoção, ela declara: "Te amo, Eunha." A luz dourada atinge seu auge, ofuscando toda a cena, à medida que Yu-jong sacrifica tudo para salvar o homem que ama. Sua consciência começa a se fundir com as memórias. Nosso herói pensa: "Eu tô vivo?" A imagem mostra luzes douradas e, de repente, ele está de volta ao passado, em um lugar de memórias felizes. Isso é uma memória. Ele está em uma memória da infância. Seus pais estão brincando com ele. Nosso herói pensa: Não, não é só uma memória. Eu consigo me mover. Não morri. Eu voltei no tempo." Uma memória trágica surge. A invasão dos monstros que matou seus pais. Eles morreram quando eu tinha 6 anos durante uma invasão de monstros. Desde lá, vivi cheio de ódio por todos os monstros. A luz volta, e a determinação enche o coração de nosso herói. Mas agora eu recebi outra chance. Dessa vez, com minhas próprias mãos, vou mudar o futuro. E se você deseja ajudar nessa jornada, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para continuarmos postando mais conteúdo como esse.